Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito da Kate Middleton, a respeito do desaparecimento dela, que já vai fazer mais de 100 dias, a respeito da fotografia com erros grotescos de Photoshop que motivou uma série de conspirações a respeito da possibilidade dela estar morta ou estar muito debilitada e por isso terem forjado uma fotografia às pressas. E a gente vai também fazer uma análise a respeito do que a gente sabe sobre o caso, a respeito de quais evidências uma conspiração levantou a respeito do caso e se as evidências que essa conspiração levantou são ou não suficientes para desbancar a versão oficial que foi apresentada da história. Então é óbvio que é impossível, afinal de contas essa informação é sigilosa, descobrir qual condição a Kate Middleton está sofrendo, mas é possível a gente chegar perto de entender o que está acontecendo com esse caso e por que todas as coisas que aconteceram de fato aconteceram. Bom, a Kate Middleton é a princesa de Gales, esposa de William, que é o filho mais velho do rei Charles. Como toda a realeza britânica, a vida dela é constantemente monitorada, seja em eventos oficiais, seja por fotógrafos os paparazzis. No dia 8 de dezembro, ela foi vista pela última vez numa cerimônia de Natal, conforme você pode ver no vídeo aqui. O vídeo foi postado pelo perfil oficial, né, do príncipe e da princesa de Gales, conforme você pode ver aqui. E aqui nós temos então ela conversando com criança, andando no meio dos clérigos e assim por diante. Então, uma aparição pública em que não há dúvidas de que ela realmente está ali, está bem, está presente. No dia 9 foi feita uma fotografia de Natal, que na época não ganhou tanta atenção assim. Ganhou alguma atenção, você vai entender por que daqui a pouquinho, mas não tanto quanto de costume. A próxima atualização sobre a Kate aconteceu no dia 17 de janeiro de 24. Foi uma postagem que afirmava que a princesa foi admitida para o hospital para fazer uma cirurgia abdominal planejada, que foi um sucesso, e é esperado que ela vai permanecer no hospital por 10 a 14 dias, até retornar para casa para continuar sua recuperação. Baseado no conselho médico atual, é pouco provável que ela volte para seus deveres públicos até a Páscoa. Ela aprecia o seu interesse nessa declaração e ela espera que o público irá entender o seu desejo em manter o máximo possível de normalidade para seus filhos e seu desejo de que a sua informação médica pessoal permaneça privada. O Palácio, então, vai fornecer apenas atualizações no progresso quando tiver novas informações para compartilhar. A princesa deseja expressar suas desculpas para todos preocupados pelos fatos de que ela teve que adiar os seus compromissos futuros e ela espera começá-los novamente assim que possível. Na mesma época, o rei Charles anunciou um diagnóstico de câncer. No dia 7 de fevereiro, o príncipe William tinha retornado aos trabalhos reais após o diagnóstico do pai. No dia 27, ele cancelou uma participação que ele tinha que fazer num compromisso, citando assuntos pessoais e negando que eles tivessem relação com a saúde do pai dele. No dia 29, uma nova nota foi postada, informando que a princesa tinha sido transferida para casa para recuperar da cirurgia. Então, a princesa voltou para casa em Windsor para continuar sua recuperação da cirurgia. Ela está fazendo um bom progresso. O príncipe e a princesa gostariam de agradecer imensamente a toda a equipe na London Clinic, especialmente o pessoal de enfermagem, pelo cuidado que foi fornecido. E a família continua a ser grata por todos os desejos positivos que tem recebido ao redor do mundo. No dia 4 de março, um tabloide publica uma fotografia da Kate sendo vista num carro com a sua mãe. Não tem confirmação se a imagem é ou não real. Por fim, no dia 10, a fotografia polêmica foi postada. Essa fotografia aqui, provavelmente a fotografia que te levou até esse vídeo. Em baixa resolução é meio difícil de ver os problemas com essa foto, mas em alta resolução, como eu vou mostrar daqui a pouquinho, fica um negócio bem escancarado. No dia 11, outra imagem de paparazzis foi publicada, dessa vez mostrando aqui a Kate ao lado do príncipe William. Será que outras pessoas da realeza já desapareceram por esse tempo? Eu fiz aqui uma linha do tempo do resumo das coisas que aconteceram, né? Então, a aparição pública, a fotografia que ela mesma publicou, depois a atualização do estado de saúde, a nova atualização, o mês de fevereiro inteiro no silêncio, depois em março uma fotografia de paparazzi, uma fotografia autopublicada e outra aparição de paparazzi.
Tem vários períodos para considerar. Sem nota oficial, a Kate permaneceu por 41 dias. Sem qualquer tipo de imagem, por 93 dias. Sem qualquer aparição pública, por cerca de 100 dias no momento da publicação desse vídeo. Isso parece ser um recorde na família real britânica recente, o que significa que não é um fato comum e usual. Mas quando a gente depara com um fato do tipo, a gente tem que levar em consideração primeiro as hipóteses que requerem menos premissas. Essas hipóteses consideram dois fatos. O primeiro deles é que foi avisado que a princesa tinha passado por uma operação e que depois do período esperado ela estava se recuperando. E além disso foi avisado que ela não apareceria em público até a Páscoa. Ainda assim, os paparazzis fotografaram a princesa em 2 ocasiões. Então a explicação mais provável é que a princesa de fato realizou uma operação no dia 17, foi orientada a permanecer no hospital por 14 dias e depois evitar atividades ao ar livre até a Páscoa, algo que ela está fazendo. Para checar se essa explicação mais provável permanece e para eliminar essa explicação eventualmente, a gente tem que nesse vídeo checar as tentativas de eliminar essa explicação mais provável e mais simples. Então, uma delas é que o Rei Charles tem câncer e ele parece bem. Por que a Kate não está bem? No dia 5 de fevereiro, surgiram notícias que ele tinha sido diagnosticado com algum câncer não especificado, descoberto durante um exame de próstata. Alguns questionam, então, por que no dia 29 o Charles foi fotografado sorridente e acenando bem, ao passo que a Kate até agora não apareceu. Tem vários motivos. Em primeiro lugar, câncer, quando diagnosticado de forma precoce, como é o caso dos membros da família real, que podem fazer isso o tempo todo, é geralmente fácil de ser curado e é assintomático. O caso, inclusive, foi achado numa checagem de próstata, então, de fato, ele era assintomático. O Charles não parece ser um paciente com câncer comum, porque esses pacientes com câncer comuns, que vocês veem por aí, já enfrentam estágios muito mais avançados da doença. Além disso, agora, Charles é o rei da Inglaterra, ele tem que parecer forte. Antes disso, múltiplas notícias mostravam situações em que ele estava quase batendo as botas. Então tem notícias em que a saúde dele está super fragilizada, e você pode perceber isso pelas mãos que estão inchadas, em que o rosto está inchado e está rosado, então indicando que ele está numa situação muito frágil. Uma outra notícia dizendo que ele vai morrer antes de poder ascender até o trono, e nada disso aconteceu. Hoje a gente sabe que ele é rei da Inglaterra. E tem uma biografia de um amigo do marido da rainha Elizabeth que afirma que ela enfrentou secretamente uma batalha contra o câncer de medula óssea antes de falecer. A Kate, por outro lado, não tem funções tão importantes na monarquia e ela pode se dar o luxo de não comparecer a eventos públicos conforme está acontecendo agora. A Kate postou fotos logo após dar à luz e por que ela não fez o mesmo agora? É verdade. Ainda assim, é verdade. A Kate posou com os 3 filhos quando saiu do hospital. Agora, ela sequer foi permitida de sair do hospital nos primeiros 14 dias. Isso quer dizer que ela realizou um procedimento que não foi nada simples, a ponto de ter alta no dia seguinte. A Kate não poderia sair do hospital mesmo que ela quisesse. Só um estudo do estado de saúde da Kate será suficiente para determinar por que ela não optou por acenar ao público após sair do hospital no dia 29. Mas isso provavelmente envolve o fato de que ela ainda precisaria evitar participar de eventos públicos até a Páscoa, então ela simplesmente optou por uma saída mais tranquila, algo que não envolvesse movimentação nem nada do tipo. Ela provavelmente não estava se sentindo bem nesse momento. Agora, qual condição a Kate possuía? Descobrir essa condição e invadir a privacidade. Mas tem várias condições que requerem esse tipo de pós-operatório, mesmo quando são bem-sucedidas, indicando que você não precisa concluir que a Kate morreu ou está severamente debilitada só por causa dessa ausência. Em última instância, o público não tem o direito de saber para qual condição ela se tratou. Tem gente que fala que quando você se torna realeza, você abre mão da privacidade, mas isso está errado. Privacidade é um direito seu e você não abre mão dela em momento algum. Você tem direito à privacidade enquanto você existir como um ser humano. Tem várias operações abdominais, como as feitas para a doença de Crohn ou para a colite, que requerem a implantação de uma bolsa de colostomia que serve para coletar fezes. Se esse for o caso, essa recuperação é o plano usual e no caso da Kate é extremamente importante então que ela evite a mídia e especialmente se ela não quer que esse tipo de imagem seja associada com ela. E a família real, claro, tem várias razões para manter o tópico em segredo. Se for uma bolsa de colostomia ou um procedimento estético, isso vai gerar fofoca, vai gerar manchete sensacionalista. Se for um transplante de órgão, vai gerar notícia que vai questionar sobre a facilidade de conseguir esse transplante. Se for uma questão psiquiátrica, vai provocar rumores sobre a saúde mental de todo mundo ali. Se for uma condição genética, vai provocar questionamentos sobre a saúde dos filhos. Em última instância, é normal que a família real não divulgue o que acontece com os seus membros em termos de saúde.
E, inclusive, a gente não sabe até hoje que tipo de câncer o rei Charles possui, nem as exatas condições do falecimento da rainha Elizabeth. Agora, e a imagem publicada no dia 10 de março? Essa imagem está completamente adulterada, tem vários indícios disso. A versão em maior resolução está no site do The Sun, de qualquer jeito eu arquivei a imagem para caso você queira ver. E é nessa imagem que a gente vai poder trabalhar, porque as outras são em resolução menor. E é difícil de ver os problemas que realmente acontecem. Então, a princesa Charlotte está usando esse suéter vermelho e a manga dela simplesmente desaparece, como você pode perceber aqui. Depois nós temos o zíper na própria blusa da Kate. O zíper tem uma descontinuidade. O zíper começa e depois ele simplesmente para e começa em outro nível aqui, em outra vertical, né? em outra perpendicular. Depois nós temos o joelho da Charlotte, que parece estar bastante borrado. Tem uma dobra bem estranha na blusa do Luiz, conforme aparece aqui. Tem uma marca rosada na mesa, próxima da mão do Luiz, e talvez o dedo dele tenha sido cortado nesse processo. E é basicamente isso. A imagem foi publicada pelo próprio Palácio de Kensington, mas 12 horas depois, os redistribuidores, a Reuters, a Getty, a Associated Frame Press e a própria Associated Press enviaram notificações para remover a imagem. Essa última foi mais detalhista. Basicamente disseram, olha, parece que o próprio Palácio manipulou essa fotografia, a gente preza por imagens originais, então a gente está mandando uma notificação dizendo para remover essa imagem. Se você é nosso cliente e recebeu essa imagem de nós, por favor, remova essa imagem. Essa ordem não veio do próprio Palácio. Inclusive, se você checar as redes sociais envolvidas ao Palácio e assim por diante, você vai ver que nós temos várias reproduções da mesma imagem. Por exemplo, aqui no Instagram do príncipe e da princesa de Gales, você tem a mesma imagem ainda sendo enviada lá. Permanece no mesmo lugar, não foi retirada, mas ganhou uma nota aqui de que a imagem em questão foi adulterada, de acordo com a verificação de fatos do Instagram. A versão original da publicação tinha metadados que permitiram uma certa investigação. Descobriu-se que a imagem foi salva 2 vezes através do Photoshop no Apple Mac, mas foi impossível determinar se esse era o mesmo dispositivo. O primeiro salvamento aconteceu às 9h54 do dia 8 da noite e às 9h39 do dia 9, nesse caso na manhã. A câmera utilizada foi uma Canon 5D Mark IV, eu posso até buscar uma imagem da câmera em questão, e a lente custava 1.600 euros. Essa câmera pode ser comprada no Mercado Livre por um preço bem alto, claro, mas lá na Inglaterra por um valor de cerca de 3.000 euros, é essa câmera aqui. Ela é uma câmera boa, de acordo com o fotógrafo que analisou essa história. Ela é um tanto antiga, mas para a época ela é uma das melhores possíveis para ser usadas nesse tipo de fotografia. Agora, por que não chamar um fotógrafo profissional? Porque a Kate editou um negócio tão tosco conforme vocês viram. Geralmente as fotografias da família real são feitas com um fotógrafo profissional, mas não foi o caso. Isso não é anômalo por 2 razões. Primeiro, porque a Kate não está recebendo visitantes. Se ela está de fato com uma bolsa de colostomia ou com qualquer outra razão e ela não quer receber visitantes, então ela não vai chamar um fotógrafo. Em segundo lugar, a Kate é fotógrafa. Ela costuma fotografar os seus filhos nos aniversários. Isso aconteceu, por exemplo, com a Charlotte em maio de 23, aconteceu com o George em julho de 22 e aconteceu com o Luiz em abril do mesmo ano. Então a gente tem várias das imagens que foram tiradas pela Kate. Essa fotografia combinou com o fato de que a Kate não pode receber de visitas, com o fato de que a Kate precisa estar na fotografia. Uma fotografia de Dia das Mães do príncipe William com os filhos seria bastante estranha. Então a Kate preparou a cena e delegou ao William a tarefa de disparar a câmera no final. É isso que, de certa forma, a nota publicada no Twitter do casal indica, de que ela, como muitos outros fotógrafos amadores, ocasionalmente experimenta com edição. E ela gostaria, então, de expressar suas desculpas pela confusão que a fotografia da família causou. Fotografia compartilhada no dia anterior. Ao menos em 2021, a Kate de fato tinha um MacBook, conforme você pode ver nessa matéria aqui. Então, faz sentido. Ela tá certo, muita gente tem um MacBook, o MacBook é caro, essa galera tem condição de comprar um MacBook, mas de fato procede o fato dela ter um MacBook, pelo menos em 2021. A análise da imagem indica que foram coladas múltiplas fotografias. E o motivo mais simples para isso ter acontecido é que os filhos não estavam sorrindo em todas elas. Então ela tentou combinar o melhor de cada fotografia no Photoshop, mas as habilidades dela deixam a desejar e o resultado foi essa coisa grotesca que vocês viram aí. Para ela estava tudo bem,
mas para qualquer pessoa que pegasse a imagem para analisar, você vê realmente uma coisa grotesca. E claro, se você analisa em resolução baixa, até parece que está tudo bem. O problema acontece quando você analisa numa resolução alta, por exemplo, aqui, e aí você vê essa mancha rosa na mesa, entre todas as outras coisas, que são detalhes pequenos, por exemplo, essa incongruência aqui no zíper. Então, a explicação para incongruência é justamente isso, duas fotos diferentes que acabaram sendo sobrepostas, e na hora de fazer a edição isso não foi corrigido. Mesma coisa com a manga da Charlotte. Você tem uma fotografia em que a manga da Charlotte aparece, outra fotografia em que não, porque elas mudaram de pose durante a imagem, e justamente por essa razão, então, nós tivemos o que parecem ser várias fotos sobrepostas, que realmente são. São várias fotos dos filhos em que eles estão em poses diferentes, e ela tentou sobrepor para tentar conseguir um resultado melhor. Não é a primeira vez que a família real publica uma imagem de qualidade duvidosa. Lembra daquela imagem preto e branco que eu falei para você lá do dia 8 de dezembro? Pois é, nessa imagem aqui nós temos o Príncipe William e a Kate mais uma vez, e nós temos um dedo faltando, olha só. Temos um dedo faltando, inclusive depois eles publicaram que eles estavam constrangidos pela gafe que aconteceu através dessa imagem aqui. Depois, em outra imagem mais antiga, os usuários apontaram que o rosto da Charlotte parecia ter sido editado para parecer que ela estava sorrindo, quando ela na verdade não estava. O mesmo vale para uma imagem publicada da Meghan e do Harry. Esse é outro casal da família real, em que o rosto de um aparece focado, o rosto de outro aparece desfocado. Mas eles estão no mesmo plano, isso a princípio simplesmente não deveria acontecer. Então, Photoshop mal feito e família real são coisas que aparentemente andam juntas, já andaram no passado, mas dessa vez estourou um pouquinho a linha. O William perdeu um evento no dia 27, isso é verdade, e tem gente que especula que isso seria porque a Kate faleceu nesse dia. É possível que isso tenha a ver com a Kate, é possível, nada impede que tenha a ver, mas um falecimento parece um pouco extremo, porque no dia 29 o William estava participando de um evento pró-Israel, conforme você pode ver nesse link aqui. Então o William estava seguindo a sua agenda no dia 29, não tinha nada de anormal nessa agenda, então não parece que um falecimento, como se fosse o caso da Kate, teria provocado algo do gênero. Se a cirurgia foi planejada, por que remarcaram e marcaram os compromissos em primeiro lugar? Esse questionamento foi feito no Twitter, mas os compromissos provavelmente se referem não aos compromissos dos 14 dias em que ela ficaria no hospital, se refere aos compromissos entre os 14 dias de recuperação do hospital e os 14 dias de repouso em casa na Páscoa. Esse, conforme a própria nota diz, tem a ver com o conselho que foi dado no hospital. Então, provavelmente houve alguma complicação e por isso, então, foi emitido esse conselho de que é bom você ficar em casa até a Páscoa e, portanto, vai ter que remarcar os compromissos. Não os compromissos exatamente dos 14 dias. Será que a Kate colocou a imagem de uma cobra no seu perfil do Instagram? Tem tweets que afirmam que sim, que a Kate apagou todas as postagens e colocou uma cobra no perfil do Instagram. Agora, isso é simplesmente mentira. A Kate não possui um perfil no Instagram. Atualmente, Kate Middleton, conforme você pode perceber, pertence a essa moça aqui. De tempos em tempos, esse perfil troca de handle estava com essa cobra, tinha 15 milhões de seguidores, provavelmente durante muito tempo, ou em consequência disso viralizar, mas depois esse perfil mudou de handle, talvez tenha sido vendido, inclusive, e então uma outra moça sumiu. O perfil oficial da Kate no Instagram é esse perfil aqui, é o perfil do príncipe e da princesa, é um perfil de casal, como você já conhece. É o perfil que postou a foto modificada de maneira horrenda, conforme você já deve imaginar. Tem até acho que é a Emilia Clarke aqui, a atriz que faz a Daenerys em Game of Thrones também, assim por diante. Enfim, esse é o perfil aqui. Esse perfil que postou as duas notas. Nenhum perfil oficial da Kate postou cobra nenhuma ou qualquer outra coisa no Instagram. E será que a altura do George está compatível com a da Kate? Uma das ideias de que a Kate foi substituída é que a altura do George estaria muito grande e ele estaria quase tão alto quanto a mãe dele. Agora, a gente vai para isso usar o GeoGebra, vai pegar a foto original, vai traçar aqui tem uma tentativa de fazer uma medida entre a cabeça da Kate e o pé da Kate, isso vai dar 6.91. 6.91 não significa absolutamente nada, tá certo? Só tem a ver com uma medida relativa, mas não é 6,91 nada, não é metro, não é pé, não é nada. E, por sua vez, quando você mede aqui o George, você vai chegar num valor de 6,01. Isso quer dizer, então, que a relação entre a altura dos dois é 0,86. Portanto, o George é 86% menor
que a mãe. Se a Kate tem 1,75, conforme indica aqui, então o George tem 1,50. O George tem 10 anos no momento e a gente pega aqueles gráficos de crescimento para checar se está dentro da faixa. 10 anos, quase indo para 11, avançando aqui, nós de fato chegamos em uma altura de 1,50, como sendo uma altura saudável. Portanto, não tem nada de anormal na altura do George. Agora, por fim, a capa da Vogue, né? A gente tem esse tweet aqui que sugere que uma capa da Vogue de 2016 foi usada para fazer a fotografia da Kate naquela imagem horrenda que a gente viu mais cedo. E para isso, ele pega a imagem da Vogue e ele vai bem devagarzinho tirando os detalhes até ficar a imagem da Kate. O problema de você fazer isso é justamente o fato de você fazer isso devagar. E que quando você vai fazendo isso devagar, você vai apagando detalhe por detalhe que prova que você está errado. Então você apaga uma mancha no nariz, você apaga uma linha de expressão, você apaga uma ponta de dente, você apaga um maxilar, você apaga uma diferença de expressão de olho e assim por diante. Cada vez que você faz uma operação dessa de tornar a imagem mais transparente, você está apagando um detalhe que prova que você está errado. O jeito certo de fazer é esse jeito aqui no Photoshop. Você vai sobrepor as imagens, vai parecer que está bem sobreposto, e aí sim você vai, ao invés de apagar uma vez, você vai tirar e pôr. Tirar e pôr, simplesmente desse jeito. Então perceba que aqui nós temos essa linha de expressão. Essa linha de expressão é muito mais visível no caso da fotografia da Vogue. Então aqui é sem a Vogue, aqui é com a fotografia da Vogue. O mesmo vale para a linha de expressão do outro lado da Kate também, do meu e do seu lado direito, do lado esquerdo dela. O mesmo vale para o nariz, acho que isso é o mais importante. Presta atenção nessa parte do nariz aqui. Essa parte do nariz aparece simplesmente quando a gente faz o alinhamento. A parte que eu alinhei foi o queixo e o maxilar. Então eu fiz questão de que essa parte de baixo aqui tivesse alinhada e aí a gente pudesse checar as demais. E você vai ver que o olho está desalinhado, olha só. Conforme eu mexo aqui, sobrancelha e o olho está desalinhado. Ah, isso é porque você não girou a fotografia da Vogue corretamente? Não, não é. Porque eu alinhei corretamente o maxilar. Eu fiz o alinhamento do maxilar de forma correta, desse jeito aqui, da forma como deveria ser. Você pode alinhar qualquer outra coisa. Você pode escolher o maxilar, você pode escolher a linha de expressão, você pode escolher o que você quiser para fazer. Você só precisa alinhar um elemento, um único elemento da fotografia. Se esse elemento da fotografia estiver alinhado, então todo o resto tem que se alinhar junto, justamente por essa razão. Porque, afinal, você supostamente está checando a possibilidade de ser a mesma fotografia. Mas não é o que acontece. São fotografias completamente diferentes. E, mais uma vez, fazer isso aqui, vão passando devagarzinho até aparecer a fotografia certa, isso não ajuda em nada. Isso só mostra que são o mesmo rosto. Sim, são o mesmo rosto, afinal de contas é a Kate em ambas as fotografias. E ela está numa expressão parecida, isso é verdade, mas isso não prova que são a mesma fotografia. Para ser a mesma fotografia, você tem que de fato fazer essa checagem colocando a imagem e tirando a imagem deste jeito aqui que eu acabei de fazer, e a gente conclui, portanto, que não é a mesma fotografia. Assim a gente pode concluir que nenhum elemento apontado pela composição é suficiente bastante para desbancar a versão original. A Kate passou por um procedimento confidencial. Isso é normal na família real, eles nunca divulgam qual é o procedimento. Isso aconteceu em janeiro. Ela ficou no hospital por cerca de 14 dias, retornou para sua residência e desde então permanece lá. Não é uma condição cuja recuperação é trivial, como a gente sabe. Não é um parto, por exemplo, em que você tem alta pouquíssimos dias depois e você pode sair com um bebê na rua, como aconteceu. Nesse período, uma fotografia de Dia das Mães foi tirada por William, com o auxílio da esposa. Ela provavelmente tentou editar mesclando múltiplas imagens dos filhos sorrindo. Deu uma imagem que, vista em baixa resolução, é ok, mas em alta resolução é uma desgraça. Não é a primeira vez e tampouco a última que um membro da família real vai publicar uma fotografia feita com Photoshop mal feito. A imagem da Vogue não é compatível com a imagem da Kate no retratado no Dia das Mães. O Ray Charles tem câncer, mas é assintomático, ele está bem. Foi descoberto no começo. É um tumor pequeno, provavelmente. Certamente não tem metástase. Tanto é que descobriu isso no procedimento de rotina. E ele, além disso, é rei e precisa se manter forte. O príncipe William cancelou um evento, mas isso acontece o tempo todo e no dia 29 ele já estava em outro evento. É improvável que tenha uma conspiração para misturar as doenças e para, na verdade, ser a Kate que esteja doente e não o Charles. Se a Kate tivesse morta ou debilitada, então o trabalho de ocultar evidências e forjar uma imagem teria sido feito por uma pessoa profissional. Não teria sido feito por alguém
que fez um serviço tão porco como esse serviço que vocês estão vendo aqui. Eles achariam alguém que realmente entende de edição de imagens e colocariam para fazer, não por uma amadora que gosta de brincar com edição de imagem, como aconteceu. O resultado desse trabalho seria uma imagem perfeita. Você vive na mesma época que Guardiões da Galáxia, então é perfeitamente possível forjar uma imagem da Kate Middleton, ela estando morta, e essa imagem não teria erros, nem usaria uma capa da Vogue, por exemplo, porque tem várias fotos da Kate que nunca foram publicadas. Como todo ser humano, a Kate pode sofrer complicações no pós-operatório, que não quer dizer que as conclusões desse vídeo devem ser levadas para sempre. No momento, a gente não tem evidência suficiente para desbancar a narrativa oficial. Pode surgir qualquer evidência que indique o contrário, que indique que a Kate realmente está muito mal, mas no momento essas evidências não existem. Isso pode acontecer. A Kate é uma pessoa e a condição das pessoas evolui com o tempo. A Kate não é imortal, então alguma coisa pode vir a acontecer no futuro. Isso não vai provar que eu estou errado agora, a menos que você consiga achar uma evidência presente no momento em que esse vídeo foi publicado que desbanque o que eu apresentei aqui no vídeo. Valeu para você que assistiu, a gente se vê. Falou!